Vamos lá? Quanto rende 50 mil reais nas principais opções de investimento de liquidez diária que nós temos no momento? E aqui eu estou falando de Nubank, Banco Inter, Daicoval, Banco Sofisa e até mesmo do Banco ABC Brasil, que tem a melhor rentabilidade do momento. Nesse vídeo eu vou te mostrar da maneira mais simples possível como você consegue fazer esse cálculo e no final eu vou trazer uma outra surpresinha para você para simplificar ainda mais esse processo. E para somar com tudo isso, nesse vídeo eu também vou te mostrar como você faz para calcular todos os tipos de rentabilidade dos investimentos de renda fixa, desde o pós-fixado, o pré-fixado e os atrelados à inflação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Almeida, sou especialista certificado em investimentos e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Caso você já seja raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa para você, me ajuda também deixando aquele like ou um comentário aqui embaixo. Eu estava conversando com algumas pessoas que assistem aqui o canal via o Instagram e muitas delas parecem ter uma dúvida em comum, que é como fazer o cálculo do rendimento de um CDB atrelado ao CDI. Até porque os investimentos pós-fixados são aqueles mais comuns, aqueles que a gente encontra mais, então essa dúvida acaba surgindo para bastante pessoas. Mas como sempre, eu prefiro tentar entregar um pouquinho mais do que estão me pedindo. Em vez de só explicar como funciona a rentabilidade do CDI, nesse vídeo eu vou trazer como você faz o cálculo sim da rentabilidade do CDI, mas também para as opções de IPCA e as opções pré-fixadas. Assim, independente do investimento que você escolher para sua carteira de investimentos, você vai saber como fazer o cálculo da sua rentabilidade. Para começar então, vamos para os investimentos atrelados ao CDI. Mas primeiro, você sabe o que é o CDI? O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa referencial entre empréstimos de bancos. Então, quando você tem um investimento que te paga 100% do CDI, não significa que no período o seu investimento vai duplicar, crescer em 100%. Significa que ele vai te pagar 100% da taxa que é paga entre um banco e outro. Para saber quanto é 100% do CDI, você tem duas opções aqui e as duas são bem fáceis. A primeira é, você pode entrar no site da B3 e lá na parte superior já vai estar falando para você quanto que é o CDI no atual momento. A segunda opção, você pode escrever no Google quanto que é a taxa Selic. A Selic hoje está em 13,75. Então 100% do CDI é 13,75 menos 0,1. Sempre vai ser esta conta independente de quanto for a Selic. Se a Selic for 10, 10 menos 0,1. Se a Selic for 5, 5 menos 0,1. Sempre vai ser isso, 100% do CDI. Eu particularmente já prefiro fazer Selic menos 0,1 porque essa informação já é mais disponível para todo mundo. É mais comum saber quanto é a Selic do que quanto é o CDI. Bom, você já sabe quanto é 100% do CDI, agora falta fazer o cálculo. Para isso, eu vou utilizar um CDB de 110% como exemplo, pois as melhores opções de reserva de liquidez diária possuem uma rentabilidade muito próxima a isso, de 110, 111 ou um pouquinho a menos. Inclusive, aqui no vídeo eu deixo vários links de possibilidade de abertura de conta que você pode abrir nesses bancos que estão pagando 110% do CDI ou algo muito próximo. Como eles participam do programa de Indique e Ganhe, caso você invista lá pela primeira vez e abrindo sua conta, você pode ganhar até R$200 de bônus. É só seguir a regrinha de cada um aqui embaixo. Bom, bora pro cálculo então. A gente sabe que 100% do CDI é igual a 1. Então, 110% seria igual a 1,1, entendeu? Se fosse 98%, seria 0,98. Se fosse 95%, seria 0,95 e assim por diante. No caso, como a gente está usando 110%, ficaria 1,1 vezes 13,65, que é 100% do nosso CDI no momento. Nessas contas, você sempre vai usar a porcentagem do CDB que você está contratando, seja 110, 105, 120, vezes 100% do CDI do momento, que é aquele cálculo que eu te falei, Selic menos 0,1, ou quando você entrar lá no site da B3. Dessa forma, a gente teria a seguinte conta: 1,1 vezes 13,65 igual a 15,01%. Pronto, essa é a rentabilidade anual do seu investimento. Mas aqui a gente quer saber em prazos menores, quanto que ficaria? Aqui a gente teria duas opções.
Já ir fazer a conversão para mensal ou para diária, para a gente saber quanto que dá a rentabilidade em porcentagem, ou fazer aplicado ao valor que a gente quer saber. Como a gente quer saber quanto que rende 50 mil em um dia, um mês e um ano, é mais fácil a gente fazer direto aplicado ao valor. No caso, a gente está falando de 50 mil, então a gente pegaria 50 mil vezes 15,0,1%, que daria a rentabilidade anual. Lembrando, 100% é igual a 1, então 15,01% é igual a 0,1501. No caso, daria uma rentabilidade de R$ 7.505 no ano. Porém, essa seria a rentabilidade bruta desse CDB. Lembrando que todos os CDBs têm que pagar imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. Para saber quanto imposto a gente vai tirar, tem que dar uma olhadinha na tabela regressiva e ver o prazo do investimento. No caso, a gente vai assumir que é um CDB de 1 ano, então o imposto de renda cobrado é de 17,5%. Aqui nós teríamos que fazer R$ 7.505 menos 17,5%, o que seria igual a R$ 6.192. Ou seja, de imposto foram pagos R$ 1.313. Se você não sabe fazer a conta que eu acabei de falar, ficaria mais ou menos assim: 7.505 vezes 0,825, que seria 100 menos 17,5%, igual ao resultado que a gente acabou de falar, R$ 6.192. Para finalizar então, caso você colocasse R$ 50 mil em um ano neste CDB de 110%, você teria uma rentabilidade líquida de R$ 6.192. Então você teria R$ 56.192 ao total, o que acaba resultando em uma rentabilidade líquida de 12,4% ao ano. Não entendeu nada que eu falei? Ainda ficou muito confuso? Vou simplificar. Eu vou estar deixando um site aqui embaixo onde você não precisa fazer conta nenhum. Você simplesmente insere os valores e o site faz a conta para você. Você só precisa colocar quanto você está aplicando, a data que você vai aplicar, quando você vai resgatar e a rentabilidade do seu investimento. Pronto, ele te dá o resultado. Com toda certeza, utilizando o site que eu estou deixando, você vai poupar tempo e vai ter a sua resposta que você quer. Porém, é muito importante você saber o porquê você tem aquela rentabilidade, como funciona a rentabilidade. Pois quanto mais você sabe sobre os investimentos, menos risco você corre quando você está fazendo aporte neles. Mais fácil fica de saber se essa opção é uma opção boa ou uma opção ruim. Por isso que antes de passar o site para vocês, eu prefiro tentar explicar para ficar mais fácil. E isso quando a gente está falando de renda fixa. Quando você está falando de renda variável, que existe muito mais fatores que precisam ser analisados, você não pode simplesmente confiar cegamente num cálculo de um site, numa indicação de alguém. Quanto mais você sabe sobre ações, fundos imobiliários, qualquer investimento que seja, menos risco você tem, porque você sabe o que pode fazer aquele investimento valorizar ou desvalorizar. Mas Pedro, esse vídeo não era sobre quantos 50 mil rendem durante um dia, um mês e um ano? E sim, nesse site que eu acabei de falar, ele te dá a rentabilidade dessas três opções: rentabilidade diária, mensal e anual. E ele já te dá a rentabilidade líquida, então você nem precisa tirar o imposto de renda. Então se você entrar aqui no site, você consegue ver, aqui embaixo tem as três opções: a rentabilidade diária, mensal e líquida, e é só fazer a conta usando o seu valor vezes essa rentabilidade. Vamos lá no caso. Aí caso você queira saber quantos 50 mil rende em um CDB de 110%, você coloca a rentabilidade do CDB em 15,01, desce na porcentagem diária e multiplica por esse valor, que no caso ficaria 50 mil vezes 0,0463% igual a R$ 23,15 por dia. No caso, na sua calculadora, se você não conseguir colocar o percentual, você tem que tacar duas casas decimais para trás, ou no caso ficaria assim: 50 mil vezes 0,000463, que seria igual a R$ 23,15 por dia, já líquido de imposto de renda. Porém, para quem lembra, nos primeiros 30 dias da renda fixa, nós temos o IOF, e ele come praticamente todo o ganho do seu investimento. Então essa rentabilidade de R$ 23,15, só considere ela a partir do segundo mês. É um pouquinho menos porque a gente tem a tabela regressiva do imposto de renda. Aqui eu estou considerando para resgates depois de um ano e antes de 2 anos, tá? Mas tenha isso em mente, a tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixar seu investimento, mais você vai ter de rendimento diário, porque diminui o IR cobrado. Caso alguém tenha curiosidade, eu estou deixando a tabela do IOF aqui na tela para você dar uma olhadinha. Mas como você pode ver, não vale a pena você resgatar seu dinheiro antes dos primeiros 30 dias, porque você perde boa parte aí da rentabilidade. E para aqueles que querem saber quanto que seria a rentabilidade mensal de 50 mil em um CDB de 110%, é só você olhar na tabelinha novamente e multiplicar pelos 50 mil, que no caso ficaria 50 mil vezes 0,9776
igual a R$ 489 já líquido de imposto de renda. Lembrando que hoje nós estamos com uma Selic um pouco mais elevada do que o normal. Então esses ganhos com a renda fixa hoje estão muito bons, mas a gente tem que se preparar porque no futuro essa taxa tende a cair sim e a rentabilidade da renda fixa não vai ser tão atrativa. Então a diversificação sempre é uma boa opção aí para os investimentos. Agora, como a gente faria o mesmo cálculo para investimentos pré-fixados e investimentos IPCA? Para a opção pré-fixada não tem segredo nenhum, é só você pegar a rentabilidade do investimento e depois tirar o imposto de renda dele. Vamos supor que a gente tem um CDB pagando 15% com vencimento em um ano. Nesse caso ficaria 15 vezes 0,825, que é menos os 17,5%, igual a 12,37% ao ano. Lembrando, por ter um vencimento em um ano, a gente tira 17,5% da sua rentabilidade. Por isso que eu faço os 15% vezes 0,825, que é 100 de 100% menos 17,5%, dando 0,825. Para o IPCA é um pouquinho mais chatinho. Tem um método fácil, que te dá um resultado bem aproximado, e o método complicado, que dá o resultado exato para você. O jeito fácil é você somar quanto foi o IPCA do momento, mais a parte prefixada e depois tirar o IR. No caso, se a gente pegasse um CDB IPCA mais 7 e assumindo que o IPCA foi 7, ficaria 7 mais 7 igual a 14 e depois você tiraria o imposto de renda sobre esse 14. Isso vai te dar um resultado bem aproximado. E para prazos de até 3, até 5 anos, não faz muita diferença, você pode usar esse cálculo. Agora, se você for fazer para um cálculo de período maior, mais do que 5 anos, aí você teria que fazer o cálculo exato porque pode começar a dar uma diferençazinha. Como esse cálculo é um pouquinho mais chato, eu vou deixar outro link aqui embaixo que você só insere os valores e ele te dá o resultado para ficar mais fácil para vocês. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também, deixando o seu like e comentando alguma coisa aqui, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.